realmente está no controle e esteve todo o tempo. Então eu aprendi, por isso eu posso ensinar os meus irmãos agora. Toda vez que nós oramos, nós acrescentamos na nossa oração que a bênção recebida é para a glória de Deus, é para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, que não seja feita a nossa vontade do jeito que nós queremos. Os irmãos podem descansar no Senhor, que a bênção. Então eu quero aqui de público agradecer a igreja, porque eu sei que acompanharam nós, né, nossa família, em toda a nossa dificuldade. Quero agradecer ao nosso pastor, que chega muito perto junto com a gente, tem sempre uma palavra de apoio, de incentivo. Não vou esquecer nunca, viu, pastor? Nunca da sua família. Pastor Osmar, quando os irmãos precisarem de um advogado, arruma um advogado crente, porque além de ser advogado, né, defender a gente na lei, tem sempre uma oração, tem a ajuda de Deus, uma oração, um conselho, né? E nós obedecendo ele direitinho, do jeito que ele dizia para a gente se conduzir. A Elaine cumpria a risca os conselhos do pastor, porque ele dizia assim, é para bem de vocês, é para, né, as coisas não se perderem, isso aí tudo direitinho. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Então a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. E a vontade dele foi feita, e ele foi muito além do que nós pedimos e esperamos. E a resposta dele aconteceu no domingo passado, no culto de batismo do Rodrigo. Quando o Rodrigo se manifestou, foi batizado no domingo passado 14 crianças, e hoje vai ter o restante, porque era muito domingo só. E foi um culto de tirar o fogo. Aquelas crianças se batizando, e nós também estávamos sem fôlego, porque quando foi consultado o pai, se ele permitia que o menino se batizasse, ele disse assim que ele precisava pensar, que ele precisava conversar com o menino, e depois ele ia decidir. E ele levou o menino, e era justamente os feriados prolongados, o menino ficou 5 dias lá e a gente não sabia como que o menino ia voltar. E ele disse, se ele for batizar, eu trago ele na hora do culto, no horário certinho, pode deixar. Então nós continuamos orando, e a igreja tinha escrito uma carta, o advogado da igreja escreveu uma carta pedindo autorização. Na carta o advogado disse que ele era a autoridade inerente sobre a vida do menino, e o que ele decidisse a igreja ia acatar. Então quando ele chegou com a carta assinada, entregou para a Elaine entregou para o pastor, e o menino pôde entrar na fila dos filhos se batizar. Então o batismo ocorreu o seguinte, as crianças ficavam, o tempo é grande, tem um espaço à volta toda, uma fila pela mão da mãe. E cada mãe levava o seu filho até o batistério, que era um palco alto, na escadaria, subia, parava, subia um, o seguinte ficava ali. Quando chegou a vez do Rodrigo com a Elaine, 3 pastores. 3 pastores. Quando chegou a vez da Elaine, 3 pastores, e as crianças passavam, cada um punha as mãos e abençoava. O 4º pastor descia no batistério, a criança, o 5º pastor batizava e devolvia para a mãe levar para a sala para enxugar e trocar a criança. Quando chegou na vez do Rodrigo, antes houve uma coreografia das mães dando volta do templo, cantando como as crianças daquele enredo que diz, eu sou livre. Eu não conhecia ainda, mas o enredo diz, sou livre para cantar, sou livre para dançar, sou livre para adorar, né? Sou livre para correr, daí as mães corriam com as crianças, sou livre para dizer, né? E eles amavam Jesus e tudo. Depois eles gritavam, sou livre. Então essa cena não vai nunca sair da minha cabeça, mas foi forte demais. E quando o Rodrigo chegou no primeiro degrau, que a Elaine parou, o Rodrigão no chão levantou do lugar dele, veio, abraçou o menino, abençoou e disse que ele ia ser batizado com a bênção dele. Aí o menino subiu no coração do menino, aí ele disse que parecia que ia saltar fora do peito de tanta emoção, de tanta alegria, porque o pai estava abençoando ele.
Então o menino foi batizado e foi muito lindo. Cada criança, quando o pastor perguntava: você aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você acredita em Jesus Cristo? E cada criança respondia: sim, eu acredito. 14 crianças, todas respondendo isso. Então foi muito emocionante, irmãos. Foi um testemunho que esse menino deu, porque ele conseguiu reunir toda a família do lado do pai dele. Estava lá o pai, a madrasta, a irmãzinha do coração, os avós, as tias, os namorados da tia e a vizinha que a avó convidou. Tudo pessoas que não tinham entrado numa igreja evangélica, não conhecia o batismo, né, no meio dos crentes, e gostaram muito, elogiaram demais. Né? A atual mulher do Rodrigo é uma psicóloga, eu tenho certeza que ela analisou tudo e não achou defeito em nada, porque não tinha realmente o Espírito de Deus ali, né, se movimentando, se movendo, e foi um culto maravilhoso. Então o testemunho foi dado. A Elaine não é por ser minha filha, mas ela deu um testemunho, uma postura, uma dignidade diante da situação, porque ela teve a coragem de se sentar nos primeiros bancos ao lado da família. Ela sentou aqui, ela tirou foto com a família, porque quando a família foi tirar foto, o menino falou: vem, mamãe. Ela foi. E quando eu perguntei para ela: filha, onde você arrumou tanta coragem? Ela falou assim: engraçado que a senhora que ora todo dia, para me dizer forte, agora sabe me perguntar como eu tirei força? A senhora já tem a resposta. Então foi um testemunho, né, para aquela família, que o servo de Deus, ele ia além, acima de tudo, engrandecer o nome de Deus. Que aquelas pessoas ali, apesar de um tempo serem nossos inimigos, eles eram para nós pessoas importantes que precisavam ouvir o amor de Deus. E nós estávamos, né, passando por cima de tudo, nós ali não representávamos nada. Nós éramos apenas servos de Deus. E a nossa alegria é que aquela família ouviu a mensagem. E o Rodrigo, depois que se batizou, sentou no colo do pai dele, não se importou que ele era tão grande para sentar no colo do pai. E ouviu a mensagem inteirinha, acariciando o pescoço, o rosto do pai dele. E o pai dele abraçava ele sempre. Então, irmãos, foi isso. Eu sei que a igreja orou, né, pela irmã minha vida, e eu digo para os irmãos: eu não fiz nada do que eu tivesse que me arrepender agora, perdão a Deus, porque eu também não concordei. Eu também estava feliz com tudo isso. Então, tudo que aconteceu, né, eu sou grata a Deus em primeiro lugar, aos meus irmãos que me acompanharam, ao pastor Osmar, que está acompanhando ali. Ao meu marido, eu quero dizer para os meus irmãos que ninguém conhece o marido melhor do que a esposa. E eu quero dizer para a igreja que este homem aqui é um homem de uma fé que nada abala a fé dele. Em toda essa situação, uma vez eu disse: meus pés quase se resvalaram, eu não disse Davi. Mas o Evaristo não. Ele é uma pessoa que ele ora pouco, assim, curto. Às vezes, num momento de desespero, ele fala umas palavras: em nome de Jesus, amém, e ele vai cuidar da vida, vai fazer o serviço que ele tiver que fazer, confiando de que Deus ouviu, que Deus vai agir. Então, na nossa vida, Deus foi além do que eu podia imaginar. Se Ele quis que a nossa reconciliação acontecesse assim, né, nós aceitamos assim. Porque, em primeiro lugar, está a felicidade do Rodrigo. O menino estava realmente feliz. E todo esse problema que deu um nó na cabecinha dele, ele teve cabeça para se decidir ao lado de Jesus. Isso foi mais importante, né? Porque ele podia estar confundido com toda a nossa situação, mas ele não se confundiu a respeito da fé que ele declarou ter em Jesus Cristo como seu Salvador. Não falei? Gente, ela vai dar para mim. O Rodrigo, ele é um menino que eu conto história para ele. E ele perguntou, ele fez uma entrevista do pastor lá e queria saber como é que é para ser um contador de histórias. Como se ele estivesse assim, se profissionalizando como contador de histórias. E a última história que eu contei para ele é o... Como é que chama?
Pote de ouro? A cumbuca. A cumbuca de ouro. Mas ele ficou tão interessado na história que depois ele via e parecia eu contando, mas era ele que estava contando. Eu quero dizer o seguinte: eu confio que esse menino é de Deus. E ele é de Deus porque ele se entregou a Deus. E como os outros meninos e meninas que estão aqui se entregaram a Deus, vai passar muita água por baixo da ponte, vai acontecer muitas coisas, mas quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Hoje de manhã cedo, quando eu vim ali para a escola de carro, passei pela esquina e de repente eu olhei e falei, não é verdade, eu preciso voltar. Aí parei no carro, voltei, conversei com ele, cumprimentei ele, falei para ele, é verdade, o dia que você quiser, na minha praça, vai estar aberto para você vir ouvir a história. Você aprendeu muitas histórias comigo nessas classes, escutando as lições da escola bíblica dominical. E junto com ele estava outra pessoa. E ele disse, eu sei. Você tem sido meu professor. Qualquer dia eu vou lá. O dia que você quiser. Pode estar aberto. Você ouvir de Deus. Porque Deus está te chamando. Veja, crianças que estão aqui, que já ouviram muitas histórias comigo, é a mesma coisa. Com a mesma emoção que eu falo com o meu neto, eu falo com os adultos, com os idosos, com as crianças, porque eu sinto no meu coração, sem Jesus, não há salvação. Sem Jesus, Então vamos agora para o grupo de oração, né? Eu vou se mandar dessa. Eu nunca fiz esse cálculo. Nessa aula aí tem pedido, tem agradecimento. O irmão vai falar, vai soltar. Foi agradecimento. E aqui no meio, vai falar? Não. Acho que é só eu que posso falar assim, bastante, né? Eu quero falar. Quem que quer falar? Quero agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe. Gostaria que os irmãos de Deus corações orassem pelo meu gênero. Sexta-feira, enquanto eu estava mais irmão Demão e algumas irmãs na casa do irmão adesivo, falando da palavra de Deus, meu único genro teve um acidente de moto. Estava no hospital. Minha amiga, quando eu cheguei na do culto, minha filha me ligou. Ele estava internado, sofreu uma cirurgia, está fazendo outra cirurgia. Levantou agora, veio um carro, bateu na canela direita dele, quebrou o osso na canela dele, o outro quebrou na canela e o pé. Então ele fez uma cirurgia. Mas a minha filha, ela diz assim, nós estou desesperada, porque ele tem trabalhado muito e tem se dedicado pouco à obra do Senhor. Então, trabalhar necessitamos, precisamos, mas também se dedicar ao Senhor, porque também ele é servo do Senhor. E o nome dele é Cléber, que não esteja orando. Eu creio que o Senhor pode restaurar também. O médico disse que vai ficar muitos dias ainda internado, vai ficar no hospital Sapopema, na mente de Sapopema, Santo André. Mas eu estou confiando em Deus também. Esse é meu pedido de oração. Mais alguém aqui? Eu quero agradecer a Deus e a toda a igreja que orou pelo problema do meu filho. E nós só sabemos que eu pedi oração.